Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Convidamos vocês a acompanhar a partir de agora esta apresentação que preparamos sobre Judas Iscariotes, a qual será dividida em 2 episódios, 2 vídeos. Talvez isso possa gerar algumas dúvidas. Por que preparar um estudo tão longo sobre este tema? Será que já não sabemos o suficiente a respeito deste personagem bíblico? Vale realmente a pena investigar a vida deste homem que traiu Jesus? O que nós poderíamos usufruir, afinal de contas? Então, nós podemos afirmar, na verdade, que ao pesquisar o assunto sob as luzes do Espiritismo, somos surpreendidos com aspectos usualmente pouco explorados e, ao mesmo tempo, repletos de ensinamentos preciosos para os nossos espíritos. Então, para o Espiritismo, Judas é simplesmente um traidor? Bem, não há dúvida que, mediante os relatos dos evangelhos, nos deparamos com algumas imperfeições morais deste discípulo do Mestre. Não obstante, a doutrina dos Espíritos nos convida a analisar todos os ângulos da participação e comportamento deste personagem com isenção de preconceitos, a fim de que nós possamos explorar os seus aspectos com parcimônia, buscando obter conclusões sensatas e caridosas, como o próprio Cristo nos ensinou. Se o episódio de Judas é um legado evangélico, será que as nossas percepções a respeito não serão, em geral, demasiadamente ou extremamente ingênuas e simplistas? Quais aspectos estaríamos deixando de perceber? É um dos pontos que nós pretendemos apresentar neste estudo. E para sermos bem-sucedidos nesta empreitada, além da interpretação das passagens evangélicas, as quais analisaremos, podemos nos valer de um tesouro inestimável, que são os relatos e o juízo de autores espirituais sobre a personalidade e as ações de Judas, tudo isso obtido por meio da inquestionável mediunidade de Francisco Cândido Xavier, os quais, na verdade, nós veremos no vídeo seguinte, quando também apresentaremos a interessante tese do autor Carlos Torres Pastorino acerca da missão de Judas, defendida em sua monumental obra Sabedoria do Evangelho. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem a relação dos 12 apóstolos de Jesus, onde ocorrem as primeiras menções a Judas Iscariotes. Em todas elas aparece o nome deste apóstolo, por último, seguido da alcunha de entregador e traidor. Este personagem não deve ser confundido com Judas Tadeu, ou simplesmente Tadeu, irmão de Tiago. Ao longo dos séculos, Judas Iscariotes continua sendo apontado como alguém que se desviou do colégio apostólico, exemplo de mau amigo, de traidor. Ainda na atualidade, o seu nome é dado aos que traem uma causa, aos que erguem a mão contra quem os brindou com amizade. Então, por exemplo, se nós verificarmos no dicionário o verbete Judas, nós vamos encontrar lá traidor, boneco que se malha no sábado de aleluia como representante do apóstolo traidor ou de pessoas conhecidas que caem no desagrado do povo, e pegar alguém por Judas, ou seja, implicar com uma pessoa, atormentá-la, fazê-la de vítima, de mofa. Portanto, essa alcunha de traidor já faz parte da nossa cultura popular. Judas Iscariotes era filho de Simão Iscariotes, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 71.
Os comentaristas inclinam-se a considerar a palavra Iscariotes composta de Ish, quer dizer homem, e Cariote, ou Dicariote, uma localidade da Judéia, já citada no livro de Josué. Portanto, Judas Iscariotes não era galileu. Diferentemente dos demais apóstolos, dos demais emissários, o momento do chamamento, ou seja, da convocação de Judas ao apostolado, não aparece nos evangelhos, nos permitindo concluir que ele tenha se ingressado por vontade própria, com a permissão de Jesus, naturalmente. De acordo com a anotação no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 70 e 71, Jesus considerava tê-lo chamado. Está escrito: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu a vós os 12? No entanto, um de vós é o diabo, o adversário. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, porque era ele quem o havia de entregar. Sim, Jesus escolhera os 12, não obstante um deles lhe era adversário, no sentido real, de ter uma diferença com seu mestre, que nós analisaremos. Como personagem bíblico, Judas representa a criatura focada na vida material. Seu pendor era para o comércio, seu negócio era adquirir, revender e contar lucros. Era imediatista, considerava as pessoas e ocorrências através da ótica distorcida da realidade, pelo valor relativo amoedado, social, transitório, não real. Judas Iscariotes transformou-se no tesoureiro do grupo, provavelmente porque entendia de contabilidade. Era ele quem cuidava da bolsa das ofertas. Infelizmente, cedeu à desonestidade e se apropriava de parte do dinheiro para si. A julgar pelo seu caráter, ele seguiu Jesus porque provavelmente esperava tirar alguma vantagem, uma vantagem material, do estabelecimento do reino de Deus, o que ele não compreendia muito bem o que seria. Na passagem a seguir, que vamos ler, Judas faz uma objeção infeliz e hipócrita. Vamos ver. Está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 1 a 8. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde estava Lázaro, o morto que Jesus despertou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que se reclinavam junto com ele. Então Maria, tomando uma libra de perfume de nardo autêntico, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos dela os pés dele. A casa ficou cheia do odor do perfume. Disse Judas, o Iscariotes, um dos discípulos dele, o que iria entregá-lo: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos mendigos? Disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a caixinha, levava o que nela se punha. Disse então Jesus: deixai-a, para que o conserve para o dia de meu sepultamento, pois os pobres sempre tendes entre vós, mas a mim nem sempre tendes. Observa-se que, nessa passagem em particular, outros evangelistas atribuem essa objeção não apenas a Judas, mas aos discípulos, de acordo com Mateus, e a alguns, segundo Marcos. Portanto, Maria de Betânia, em seu afeto por Jesus, quebrou a redoma de alabastro que continha precioso unguento, ungindo-o. Judas denunciou o que ele considerava uma extravagância. Lamentava o desperdício, já que podia ter se vendido aquela preciosidade, distribuindo o produto entre os mendigos. Mas Jesus delicadamente o reprova. A repreensão, naturalmente, deve ter despertado o ressentimento
do apóstolo Judas. Daí em diante, ele procurou uma oportunidade de entregar Jesus aos sacerdotes, como veremos. João, o evangelista, acusa Judas abertamente de ladrão, afirmando que ele roubava o dinheiro da caixinha do grupo, já que estava a seu cargo a sua guarda. Mediante a sugestão inoportuna de Judas, Jesus levanta sua voz em defesa de Maria e diz que, aspas, mendigos sempre os tereis convosco, fecha aspas, e prossegue, mas a mim nem sempre tereis. Então Jesus já adiantava aí a sua despedida. Os evangelhos sinóticos registram a visita de Judas aos grão-sacerdotes e o acordo sobre a entrega e o preço a ser pago. Vejamos os textos. Em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Indo então um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, aos principais sacerdotes, disse: que quereis dar-me, e eu vô-lo entregarei. Eles estabeleceram-lhe 30 siclos, e desde então procurava ensejo para entregá-lo. Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, registrou assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para que o entregasse a eles. Ouvindo-o, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e procurava como o entregaria oportunamente. Finalmente, Lucas, capítulo 22, versículos 3 a 6. Mas o antagonista entrou em Judas, o chamado Iscariotes, que era do número dos 12, e indo conversou com os principais sacerdotes e oficiais, como o entregaria a eles. E alegraram-se, e combinaram dar-lhe dinheiro, e consentiu e procurava ensejo de entregá-lo a eles sem multidão. Digamos que por ressentimento ou por ciúme, julgando não ter o próprio Jesus capacidade e dinamismo suficiente para a sua tarefa messiânica, Judas entrou em entendimentos com os sacerdotes judaicos para que assumisse a direção da obra, ficando Jesus apenas com o encargo de dar tratamentos espirituais e fazer milagres. Mateus afirma que Judas propôs receber dinheiro. Marcos, que os sacerdotes prometeram pagar-lhe sem que ele o pedisse. E Lucas, que os sacerdotes combinaram pagar-lhe e ele consentiu. Lucas também observa que o antagonista entrou nele, simbolizando um pensamento mau. Na prática, todas as vezes que emitimos maus pensamentos, abrimos portas a espíritos obsessores que são atraídos pelas vibrações atrasadas e negativas de nossas ondas mentais. Marcos e Lucas anotam que os sacerdotes alegraram-se ao ver facilitada a sua tarefa. A quantia fixada foi de 30 siclos, que era a moeda oficial do templo. O siclo valia 120 denários, portanto, 30 siclos somavam 3.600 denários. Jesus, em vários momentos, teve premonição desse acontecimento, dessa entrega que ocorreria por intermédio de Judas. Em certos momentos, Jesus prenunciou esses acontecimentos, por exemplo, logo após o episódio do ensino do pão da vida. Está em João 6, 64. Mas alguns há entre vós que não confiam. Pois Jesus conhecia desde o princípio os que não confiavam e quem o havia de entregar. E, após o episódio do Monte Tabor, Mateus, no capítulo 17, versículos 22 e 23. Enquanto eles atravessavam a Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ele despertará. E eles entristeceram-se grandemente. Devemos observar que, em nossa pesquisa, encontramos que a tradução do original grego significa literalmente entregar, e só por extensão, trair. Então estava sendo
prevista uma entrega por parte de um dos discípulos e não uma traição. Isso é importante para que a gente, mais tarde, possa analisar esses acontecimentos com mais ponderação. Como veremos no próximo episódio, portanto, segundo a exegese de Pastorino, Jesus já alertava quanto ao aspecto missionário de Judas nesta entrega, algo que era de seu conhecimento e que faria parte do drama do Calvário. O fato de ser entregue na mão dos homens era considerado o maior suplício imaginável. Por exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14, Davi afirma ao profeta Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E também em Ezequiel, no capítulo 21, versículo 31, e derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei na mão dos homens brutais, inventores da destruição. Tudo isso porque os homens não sabem perdoar. Então vejamos agora uma sequência de episódios para entendermos passo a passo o que aconteceu, esse desenrolar dos relatos a respeito de Judas. Primeiro nós temos a passagem da preparação para a ceia pascual, quando Jesus se reuniria pela última vez com seus discípulos. O início da ceia vem então a primeira lição, porque diante da rivalidade, da disputa entre os discípulos, qual deles seria o maior, Jesus ensina que o maior entre vós seja o servo de todos. Em seguida vem o episódio maravilhoso do lava-pés, um exemplo prático da teoria anterior da humildade, colocando-se Jesus em exemplo máximo dessa situação, oportunidade, como foi registrado em João no capítulo 13, que Jesus fornece pistas sobre o papel de Judas. E diz assim: vós estáis limpos, mas não todos. E num outro versículo, quem comigo come o pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus sabia do que estava por vir. No capítulo 26 de Mateus, fica registrado que Jesus revela quem seria o protagonista desta trama. Versículo 21 a 25. E comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um dentre vós me entregará. O Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele. Mas coitado desse homem por quem o Filho do Homem é entregue. Era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem. Respondendo Judas, o que o entregaria, disse: acaso sou eu, Rabi? Disse-lhe: tu o disseste, o que equivale a sim, confirmação de que seria ele. Em Mateus, encontramos: era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem. Essa afirmação de Jesus vai se tornar mais clara quando nós expusermos as explanações de Pastorino. Em Marcos, no capítulo 14, ficou registrado: e estando eles reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade digo-vos que um dentre vós me entregará, um que come comigo. E em Lucas 22, versículo 21, contudo, eis que a mão de quem me entrega está comigo à mesa. Muito bem. Essa mesma cena é descrita por João Evangelista com mais detalhes. Vamos ver então, vamos acompanhar no capítulo 13, versículos 21 a 30. Tendo Jesus dito isso, agitou-se no espírito e testificou e disse: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Reclinando-se Pedro, assim sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão mergulhado no vinho. E tendo mergulhado então o pedaço de pão, pegou e deu a Judas, filho
de Simão Iscariotes? E depois do pão, então, entrou nele o antagonista, disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Tomando, então, um pedaço de pão, ele saiu logo, era noite. Então, mesmo ciente do papel de Judas, Jesus não o condena, tampouco o expulsa. Ao contrário, o estimula, faze-o depressa, dando total liberdade a que o discípulo, Judas, agisse com total livre-arbítrio. Mesmo assim, os discípulos não souberam o que Jesus quis dizer. E quando adicionou o que fazes, faze-o depressa, provavelmente supuseram que isso fosse uma orientação para que o tesoureiro não perdesse nenhum tempo em sair e comprar alguns artigos de que eles tivessem necessidade. Mas Judas foi imediatamente aos principais sacerdotes. Ele estava presente na ceia, participou dela com os 12, mas saiu logo depois de receber o pão molhado. Após a saída de Judas do recinto, Jesus ainda dá uma série de instruções e ensinamentos aos que permaneceram, como a transubstanciação do pão e do vinho, o novo mandamento, o aviso a Pedro sobre as suas negações, as palavras de despedida, para só então rumar com os seus discípulos, com alguns deles, para orar no jardim de Getsemane, preparando-se espiritualmente, para os violentos eventos que se seguiriam. Enquanto isso, Judas entregou Jesus ao sinédrio, revelando à soldadesca o local em que ele se encontrava, para que Jesus fosse preso às escondidas, evitando o barulho do povo que o admirava. Então, a prisão de Jesus, ela consta dos 4 evangelhos, mas vamos ler apenas a passagem em Mateus, no capítulo 26, versículos 47 a 56. E ainda falando ele, eis chegou Judas, um dos 12, e com ele grande grupo, com facões e paus, vindo dos principais sacerdotes e anciãos do povo. O que o entregaria dera a eles um sinal, dizendo, quem eu beijar é ele, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, puseram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Cabe aqui nós fazermos uma pausa, um intervalo na narrativa do Evangelho e trazermos ao conhecimento dos irmãos e das irmãs uma análise maravilhosa do Espírito Emmanuel a respeito dessa expressão de Jesus a Judas, quando Judas vai entregá-lo, amigo, a que vieste? Então Emmanuel esclarece o seguinte, embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Muito bonito, né? Muito bem. Então, a necessidade dessa entrega de Jesus, ela decorria do fato de que a popularidade de Jesus não teria permitido sua prisão em público. Parece também que os chefes judeus não sabiam onde Jesus passava a noite. Judas chega então ao Getsemane com um grande grupo, por parte dos sacerdotes e não dos romanos. Estavam todos eles armados com facões e com paus. Dá o beijo como sinal combinado para indicar quem era Jesus
e Jesus é levado preso e seus discípulos fogem. Bom, vamos agora ler o trecho em que Mateus narra o arrependimento de Judas. Está no capítulo 27, dos versículos 3 a 10. Vendo então Judas que o entregou, que fora condenado, mudando de opinião, restituiu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: errei, entregando sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Arruma-te. E lançando as moedas no santuário, saiu e sufocou-se, ou seja, suicidou. Mas os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito lançá-las no tesouro, porque é preço de sangue. Tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos peregrinos estrangeiros. Por isso foi chamado até hoje aquele campo, campo de sangue. Na manhã seguinte, quando Judas, agora mais calmo, viu que Jesus havia sido condenado e provavelmente seria posto à morte, ele despertou para a enormidade da sua culpa e foi aos principais sacerdotes com a confissão: pequei, traí sangue inocente, e ofereceu devolver o dinheiro. Sua consciência não era tão impiedosa como a dos principais sacerdotes, que, tendo seduzido o apóstolo ao erro, no seu grande pecado, virando as costas para ele, disseram: que nos importa, isso é contigo. Sobre esse trecho, a indiferença dos sacerdotes, Emmanuel deixou no livro Pão Nosso, no capítulo 91, o seguinte pensamento: a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. Com relação ao campo de sangue, conta-se, portanto, que, tendo devolvido aos sacerdotes o dinheiro vil, entenderam esses que aquele era preço de sangue e não seria lícito retorná-lo aos cofres do templo. Então adquiriram um campo para servir de cemitério a estrangeiros e peregrinos que morressem em Jerusalém. O local ficou conhecido como Campo de Sangue e, segundo alguns, Judas teria sido o primeiro a ser ali sepultado. Também conseguimos algumas palavras do Espírito Emmanuel a respeito desse simbolismo do campo de sangue. Ele disse o seguinte: os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado, desde então, campo de sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando com o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Muito bem, nesse ponto nós vamos encerrar esta primeira parte de nossa apresentação, convidando vocês a acompanharem a seguinte, na qual abordaremos as revelações espirituais sobre Judas Iscariotes que vieram à tona pela mediunidade de Chico Xavier.
Agradecemos a todos e até lá.